do primeiro, tranquilo, beleza? Galera, é o seguinte, vamos aí para o nosso último artista aí do período do Renascimento, beleza? Lembrando, hein, essa semana a gente tem o nosso simulado, né? Então a matéria da prova será até o Michelangelo. Eu tive que sacrificar alguns artistas aí, né? Porque senão a matéria ia ficar quebrada e tudo, e muita coisa para o simulado. Então eu vou dar essa aula 15 aí sobre o Michelangelo, já revisando a matéria para o simulado, beleza? E ela será rápida porque eu quero depois, lá no grupo nosso, passar alguns vídeos para vocês sobre mais alguns artistas, tá? Pequenos, vídeos pequenos, para vocês verem aí e conhecerem algumas obras. Mas vamos aí na nossa aí, Michelangelo. Vamos lá. Então, Michelangelo, século XV, nasce no século XV, século XVI, lembrando daquele homem global, né? O universalismo. Essa aula aqui, eu vou falar um pouco menos da vida do cara. Quero que você lembre das características que a gente viu do Renascimento. Você vai ver umas importantíssimas aqui, que é o humanismo, o antropocentrismo, tá certo? E o estudo, o cientificismo, né? Lembrando sempre que esses artistas, né? O universalismo. Esses artistas, eles eram completos, né? O Michelangelo se considera uma pessoa de uma personalidade dificílima, um gênio ruim, né? Ele se considerava escultor, mas foi engenheiro, tá certo? Foi pintor, né? E a nossa obra aqui que a gente vai analisar vai ser a principal, que é o teto da Capela Sistina, que o Papa Júlio II, né, depois de muito convencimento, chama o Michelangelo para pintar o teto. Ele fala: não, eu não sou pintor, como eu vou pintar um teto e tal? Até que ele aceita, né? Pinta o teto, se não me engano, em 4 anos, né? Você tem aí uma coisa inédita para a época, né? Porque na época, quando você pintava em cima, você furava os tetos, né? Para segurar os pintores e os andaimes, né? Aqui o Michelangelo ele vai criar aquele andaime que você não vai ter que furar o teto, né? Então você não tem que estragar a figura. Então ele demora para ser convencido da pintura, mas quando ele se convence, ele compra mesmo, compra a pintura mesmo e quer pintar e bem, né? Então você vai ter a construção desses andaimes assim, né? Que ele mesmo vai montar, né? Essa obra aí vai trazer para ele problemas de saúde, coluna, né? Das tintas, as posições, né? Que ele pintava deitado, olhando o teto. Olha só o tamanho, né? Do teto. 1.100 metros quadrados de pintura, tá, galera? É muita coisa. E ele pinta consideravelmente rápido, em 4 anos, né? Lembrando a Santa Ceia do Leonardo, ele demora 3 para pintar o que é uma parede. Aqui ele pinta um teto inteiro da capela, né? E o tema é o Velho Testamento. O Velho Testamento, beleza? Então vamos ver aqui onde fica a Capela Sistina, Vaticano, né? Aqui a Basílica de São Pedro e ali do lado aqui, ó, a menorzinha ali, ele vai desenhar aí, ele vai pintar aí a pedido do Papa. Lembra do mecenato, né? Da Igreja Católica. Aqui é uma foto da Capela Sistina, do teto, né? Então o teto, a capela possuem outras pinturas, né? Mas a mais famosa, é óbvio, é o teto do Michelangelo. Então aí, ó, observe bem o teto, as laterais também são ele, e ali depois o Papa convence ele ainda a pintar a parede do fundo ali, o juízo final, tá? Para a aula não ficar longa, eu não vou falar sobre o juízo final. Vamos falar rapidão aí do teto, né? Olha que maravilha não é? Teto da Capela Sistina, cheio de personagens, de histórias, é aquela coisa que eu falei do Renascimento, que você conta, né? A obra conta alguma coisa, conta uma história, quer que o observador entenda, não é? E é o seguinte, é assim, né? Você pensasse a entrada, tá certo? A entrada pelo lado direito aqui, ok? E a saída ali é o teto, o fim, né? Então você vai ter o seguinte, as pinturas, as pontas serão os heróis do Velho Testamento, você vai ter a pintura dos profetas do Velho Testamento
e das sibilas, que são como se fossem as profetisas desse velho testamento, né? Então você vai ver os profetas, né? Por exemplo, aí, ó, para você pegar aí Jonas, Jeremias, olha lá, as sibilas, né? As principais histórias, né? Os ancestrais de Jesus. E o principal para nós aqui é o centro, né? O centro, é bem em cima, que quando você entra, você vê a criação, né? A criação do universo, Deus criando o universo, depois em três, né? Divisão da luz e das trevas, criação do sol, divisão da água e da terra, depois a criação da humanidade, né? Que é a criação de Adão, criação de Eva e a expulsão deles do paraíso, e depois a história de Noé, né? O sacrifício de Noé, o grande dilúvio e o Noé bêbado, né? Gente, é um monte de informação, é um monte de nome, é um monte de história. Não dá para falar tudo aqui, tá? Eu selecionei alguns, tipo um profeta, uma história aí do céu, para a gente ligar as características do renascimento aí, tá certo? Então aqui, ó, é o mapinha de novo, a entrada, né? Profeta Jonas, aqui é a criação do mundo. Então essa aqui é uma foto de baixo para cima da capela. Olha o tanto de informação que você tem, né? Todas ligadas ao Velho Testamento. Vamos ver algumas aí para você ligar as características. Olha aí. Então você tem as histórias, os quatro heróis. Uma aí, Davi e Golias, não é? O Davi que desafia o gigante Golias, todo mundo acha que ele vai perder, não é? Ele vai num cálculo ali, ele fala que ele é um pastor, ele matou leões, não é? Ele pode derrotar o Golias e vai e derrota o Golias, né? Lançando as pedras. Coloquei o Davi e o Golias aqui pra gente lembrar da escultura do Michelangelo, tá certo? Da escultura do Michelangelo, né? Você já vê aí de primeira as características da cor, né? A pintura forte, né? As cores fortes que Michelangelo usa, né? Aqui você não vai reparar bem nos corpos, mas eu quero que você repare agora, ó. Olha este profeta, o Jonas, né? Que Deus pede para ele levar a palavra de Deus lá numa cidade onde a galera tá pecando muito, ele não quer, né? Aí Deus vai punir ele, né? Ele cai no mar, ele é engolido por um peixe. E o que é isso? O que significa isso? É tudo simbólico. O que significa isso? É ele se reencontrando com ele mesmo, né? Encontrando com a consciência dele, falando, não, eu devo fazer isso, mesmo eu não querendo. Enfim, as histórias ficam para você. Pesquise, busque, né? Mas olha aí as características da pintura, galera. Eu selecionei o Jonas para você ver bem. Olha isso, a sensação de tridimensionalidade. A sensação 3D que passa. Imagina o tanto de estudo do Michelangelo para ele colocar essa sensação 3D. Parece que o Jonas está sentado na obra, não parece? Parece que ele está sentado na obra. E outra característica, além da tridimensionalidade, né? Então do fundo, né? Tudo, você vê o volume. As pinturas do Michelangelo são escultóricas. Elas são fortes, bombadas, fitness, né? Fortes, bombadas e fitness. Elas são escultóricas, né? Elas são pesadas. Ela passa, né, ali uma, não são, assim, belas na questão de, são meio sinistras, né? Mas são pesadas, escultóricas, tridimensionalidade, cientificismo. É isso que eu quero que você guarde, certo? Aqui é uma sibila, né? Uma sibila, sempre essas profetas, essas profetisas, com livros, com pergaminhos, com papiros, né? É a mostra do conhecimento, do estudo. Olha aqui o estudo do Michelangelo do corpo humano. Olha o humanismo aí, né? Olha a contradição que vai com a Idade Média. Lembra das características da Idade Média? Bidimensionalidade, não é? Desproporção, olha aqui, olha o estudo, cientificismo, né? Humanismo, olha aí, né? O corpo dessa profetisa, né? São então pinturas escultóricas, algumas delas ele se inspira em esculturas romanas e gregas, né? Aí, ó, o classicismo, né? Mesmo os temas sendo religiosos, tá?
E o teto, então, que eu já falei, você tem 3 partes, que é a criação do mundo, né, desenhada em 3, criação da humanidade, desenhada em 3, e a história de Noé, desenhada em 3. Vamos ver rapidão aqui, ó. Então, olha lá, Deus criando o céu e a terra. Olha o movimento, né, de Deus, né? E o Deus está com características humanas, né? Então, aquelas características dos corpos fortes, né, bem desenhados, você vê em Deus, né? A humanização de figuras religiosas, né? Aqui ele separando as águas, o firmamento, né? Só para você olhar e lembrar as características, certo? Aqui o principal, a criação de Adão, não é? Ficou famosa pelo toque. Então o equilíbrio, a idealização, as cores, né? Aqui aquela velha teoria artística que o Michelangelo desenhava, não só o Michelangelo, mas os outros renascentistas, ele desenhava para se inspirando em corpo humano, né? A criação é Deus, mas o Deus está aqui num lugar, né, que em formato de cérebro humano, né? Somos criados à semelhança e à perfeição de Deus, portanto, somos perfeitos também. Olha que magnífico, né? Então, olha aí, características e coloque aí humanismo. Aqui, né, é o Adão e a Eva sendo expulsos, aquela história que todo mundo conhece, né? Que você não podia comer uma única fruta de uma única árvore, a Eva vai lá e come, eles são expulsos, eles ficam nus, né? Então tá contando toda a história, né? Conta toda a história da Bíblia, né? Aí o dilúvio, né? Olha lá, a arca do Noé é quadradona, né? Tipo assim, ela tinha tudo para afundar. Ele não faz de propósito. Ele faz isso de propósito. Uma arca que tinha de tudo para afundar, né? Mas com a gente crendo em Deus, o poder em Deus, ela não afunda, né? O Noé aqui, por que eu coloquei essa parte do Noé? O Noé, a embriaguez do Noé que chama essa história, né? Aqui ele plantava as uvas, né? E lá ele tomando vinho, tomando vinho, tomando vinho, ele fica bêbado. Ele fica bêbado e fica peladão, né? Aí os filhos deles, ó, 2, vai cobrir a nudez do pai, que é o pecado, né? Ele vai cobrir a nudez do pai, mas não vê o pai lá, né? O outro já aponta o dedo e fala, olha, o pai tá aquilo, é aquela coisa, aqui sim também, hein? Humanização, é aquela coisa que o Noé, que salvou a humanidade do dilúvio, seguiu Deus, também erra. Somos seres humanos, né? Ele faz isso de propósito. Ele coloca o Noé numa posição constrangedora, de pecado, de embriaguez. Somos humanos, somos uma eterna contradição, né? Podemos ser divinos e errar ao mesmo tempo, né? Tá aí a humanização dessas figuras sagradas, né? E não posso esquecer de falar do Michelangelo, falar das esculturas, beleza? Rapidão aqui, 3 famosíssimas. Então, você lembrando que o Renascimento não fica só na pintura, apesar que a gente viu só a pintura, né? Mas fica na política, vai na literatura, vai na escultura também, né? E quais são as 3 mais famosas do Michelangelo? Essa aí, ó, Pietà, é a mãe de Deus, é Maria segurando Jesus morto, né? Depois de ser crucificado, certo? Aqui é o seguinte, quais características você deve saber de importantes? Aqui é uma beleza em mármore intensa, né? A realidade, próximo da perfeição, idealização. Aqui, ó, você vê uma Maria idealizada, jovem. Vamos pensar, se Jesus morreu com 33, ela tinha que ter no mínimo aí 47, no mínimo 50 anos, né? Não, ela tá jovem, né? Maria, a Virgem, pura, santidade, perfeição. Ele está jovem. Jesus não está sofrendo, está idealizado, né? Vamos olhar aqui rapidão. Olha aí, ó, a Maria jovem. Olha os detalhes do mármore. Olha a cara de Jesus. Ele está pleno, tá? Olha ali os detalhes, né? Do manto, das roupas, do corpo humano, né? Das costelas de Jesus, não é? Lembrando que ele assina aqui na faixa da Maria porque acham que não é dele a escultura, né? Mas aí, tá aí para você a Pietà, Pietà, certo?
Aqui Moisés, que é o túmulo, é um túmulo, né? Aqui é uma escultura que o Papa pediu para fazer, para colocar no túmulo dele, né? O Moisés, olha a perfeição do Moisés, né? Olha o trabalho no mármore, os detalhes, a riqueza nos detalhes, né? Quando o Michelangelo terminou essa obra, diz a lenda que ele bateu no joelho e falou: fale, parle, parle, que só faltava o Moisés falar, né? De tão perfeito que ele é. Olha os detalhes aí das mãos, né? As veias, a barba, o movimento da barba, certo? Então, ó, ele leva isso para a pintura, viu, né? Se lembrando as pinturas, pinturas escultóricas. E a mais famosa é o Davi de Michelangelo, né? O que é mais importante no Davi de Michelangelo? É o tamanho, é surreal. Você tem 5 metros para mais o Michelangelo, né? Ele fez um bloco único, né? Uma pedra meio que ninguém queria, meio dizem que era uma pedra muito ruim, né? Ele resolveu fazer essa obra nisso, teve problema nisso, né? Ele esculpiu, né? Para colocar no alto de uma igreja, por isso que algumas medidas são desproporcionais, a mão e os braços são um pouco maiores para quem vê de baixo, vê ele bem, né? Mas tiveram que tirar de lá porque realmente, como a pedra era uma pedra um pouco inferior de qualidade, estava se desgastando e guardaram o Davi aí dentro, né? Aqui é o seguinte, é o momento, o Davi, o Michelangelo resolve esculpir o Davi no momento, né, que ele fala que vai lutar com Golias, né? É naquele momento é quando ele pensa o que vai fazer, né? Então, a principal coisa que você tem é esse no rosto, essa tensão que você vê aqui em cima dos olhos, né? Aquele pensamento, e agora? E agora, José, é o que eu vou fazer, né? Então, aquele momento de precisão que ele pensa como ele vai derrotar o Golias, não é? Então, tá aí o momento exato antes da batalha, o momento que ele pensa, o pensamento, a racionalidade, né? Tirando aí, que eu não preciso nem falar, a perfeição e o próximo aí, a realidade como é, não é? Isso aí você já deve ter sacado faz tempo. Então, galera, fiz essa aula rapidão, tô falando um pouco baixo aqui porque a galera tá dormindo, tá certo? Fiz rapidão, vou passar uns vídeos de umas outras obras aí para falar que vocês não viram, né? Que eu não resolvi gravar, porque senão a aula ia ficar muito grande, né? Então vou passar os vídeos pequenos de 4 minutos, 5 minutos, para você ter conhecimento das outras obras. Nossa matéria fica aí no Michelangelo e as suas pinturas escultóricas e a sua escultura renascentista. Lembrando todas aquelas características que traz o homem novamente para o centro do mundo, o centro do universo, que é a nossa idade moderna. Beleza? Muito obrigado. Abraço.